Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Eu sou o Paulo Fernandes, estamos na disciplina de Princípio de Comunicação e teremos a parte hoje, o módulo 3, sobre os filtros passivos e também alguns filtros ativos. Então, um filtro. Veja, um filtro é um quadripolo capaz de atenuar determinadas frequências do espectro de sinal de entrada e permitir a passagem das demais. Isso aí é uma ideia de filtro. Então, filtro não trabalha no tempo. O filtro trabalha na frequência. Para isso, eu devo ver um quadro, uma escala entre amplitude e frequência. Geralmente nós podemos ver isso pelo diagrama de Bode, ok? Então, é necessário aplicar sobre os sinais a transformada de Fourier, pode ser a transformada discreta de Fourier, com sinais discretos, discretizar, depois aplicar a transformada discreta para que eu veja os sinais no espectro da frequência e assim eu possa trabalhar e projetar filtros para aquilo que eu necessito, para aquilo que é necessário para o meu sistema. No caso do osciloscópio, no instrumento de análise, ele mostra o sinal do tempo. Quando você aperta lá o botãozinho análise de frequência, você pode ver a FFT, você vai ver o sinal na frequência. E nele mesmo, dependendo do sinal, ele já diz qual é a frequência central, a frequência do sinal. Então vamos lá. Nós temos algumas vantagens dos filtros. Esse material foi tirado do livro de Pertence Júnior, um livro de referência sobre o tema. Olha, um filtro ativo, né, e filtros passivos. No caso de filtros ativos, um filtro passivo é o filtro que só usa elementos passivos, capacitores, indutores, resistores. E um filtro ativo, ele usa elementos ativos, que vai ter a necessidade de ter uma fonte externa a mais, como por exemplo ampops, mas também antigamente eram feitos por válvulas e transistores. Mas a maioria dos livros você vai encontrar utilizando amplificadores operacionais, ampops. Então, no caso desses filtros ativos em relação ao filtro passivo, a eliminação de indutores, ok, trabalham quais operam em baixas frequências, são volumosos, a facilidade do projeto de filtros complexos, com associação de vários estágios, possibilidade de obter grande amplificação do sinal. Um ampop pode amplificar em 100 mil, 200 mil, 1 milhão de vezes. Flexibilidade nos projetos, certo? E existem também algumas desvantagens. Por exemplo, eles exigem uma fonte de alimentação externa, além da alimentação que já tem no sistema. A resposta em frequência dos mesmos está limitada à capacidade de funcionamento do ampop. Isso quando a gente utiliza ampop. E não pode ser aplicado em sistemas de média potência, como conversores, inversores transistorizados, ou em acionamentos industriais. Então nós vamos ver aqui algumas classificações de filtros. Os filtros podem ser classificados quanto à função executada, quanto à tecnologia empregada e quanto à função de resposta ou função de aproximação, certo? A função de transferência do filtro. Então, quanto à função executada, você pode ter 4 filtros básicos. Na verdade são 5, mas 4 são mais utilizados. O filtro passa baixas, não é passa baixa, é passa baixas, onde ele permite a frequência de frequências mais baixas abaixo de uma frequência determinada chamada frequência de corte, e as frequências superiores são atenuadas. O filtro passa altas, que são altas frequências, aonde ele deixa passar as altas frequências e corta as frequências mais baixas. O filtro passa faixas, que permite a passagem de frequências acima de uma determinada frequência FC, corte, só permite a passagem das frequências situadas numa faixa determinada por uma frequência de corte inferior e uma frequência superior. Veremos daqui a pouco os exemplos dele. E o rejeita faixa, que só permite a passagem de frequências situadas abaixo de uma frequência de corte e acima de uma frequência de corte superior, entre FC2 e FC1. O resto mais é atenuado. E aqui nós temos... Existe outro filtro, que é o filtro passa tudo, que na verdade é um defasador, ele modifica a fase, ok?
Ele passa todas as frequências, modifica apenas a fase. E aqui nós temos a representação do filtro passa baixas, tá vendo? Ou seja, passa baixa, corta as altas, do filtro passa as altas e corta as baixas, o filtro passa faixas, passando apenas uma faixa, e o filtro rejeita a faixa, passa outras faixas, rejeita apenas uma. E aqui nós temos o exemplo deles. E aqui nós temos o corte dele, a frequência de corte, ela deve ser em 3, alguns trabalham com 6 dB e outros com 3 dB. Em 3 dB por quê? Porque 3 dB eu tenho pelo menos metade da potência do meu sinal. Aqui eu tenho uma função de transferência, H de J ômega, aqui eu tenho a frequência e tenho minha frequência de corte. Para um filtro ideal eu teria aqui esse retângulo. Então a frequência viria em K, quando chegasse na frequência de corte ele cortaria. Esse aqui é o filtro ideal. Só que os filtros não são assim, eles começam realmente em K, eles vão caindo até chegar na frequência de corte onde ele corta, que é K dividido por 2 ou 0,707 vezes K, 70% de K. Ele corta aqui, na frequência de corte. Aqui nós temos um filtro passa altas. Então, nesse filtro, ele vai cortar as frequências passa baixas, as frequências mais altas, deixar passar apenas as mais baixas. No filtro passa altas, ele vai cortar as frequências mais baixas até a frequência de corte, e daqui ele vai deixar passar as frequências mais altas. No filtro passa faixas, onde eu tenho uma frequência central, que se quer trabalhar, eu tenho uma frequência de corte inferior e tenho uma frequência de corte superior. A diferença entre a frequência de corte superior e a frequência de corte inferior, eu tenho a minha largura de banda. Ok? Então eu tenho essa área que ele vai trabalhar. E tenho também o meu rejeita faixa. No meu rejeita faixa, ele vai rejeitar essa faixa de frequências que está entre FC1 e FC2. E os demais ele vai deixar passar com uma frequência F0, a mesma coisa que tem o filtro passa-faixa, também tem a frequência F0, onde F0 nada mais é do que a média desse espaço, ou seja, FC1, FC2 menos FC1 dividido por 2. A mesma coisa aqui, eu terei o meu FC0. E aqui nós temos as partes do meu determinado filtro, onde eu tenho a faixa de passagem, onde vai passar, se aqui for um passa baixas, que é um passa baixas, então eu tenho uma faixa de passagem, no passa altas a faixa de passagem é do outro lado, tenho uma faixa de transição, e eu tenho a minha frequência de corte em menos 3 dB e em apenas 10% da minha função, minha potência máxima, que é dada pela minha função de transferência em K dividido por 10. Então aqui eu tenho minha frequência de corte total. Meu FC ele deve ser em menos 3 dB naquilo que eu quero. Para um filtro, por exemplo, passa faixa, né? O que é que ele vai ter? Ele vai ter uma frequência de corte inferior, uma frequência de corte superior e uma largura de banda. Nesse eu vou ter uma frequência de transição de passagem. Veja que essa frequência de corte que eu estou trabalhando é em 10%, mas aquilo que eu quero trabalhar em menos 3 dB, que é K dividido pela raiz de 2, eu teria aqui, ó, na minha faixa de passagem, onde estará meu FC1 e meu FC2, eu teria aqui minha largura de banda. E minha frequência central, meu F0. Eu já indiquei o que é, mas o que é um filtro passivo? É um filtro que ele só usa dispositivos, elementos passivos, resistores, capacitores, indutores. E um filtro ativo, ele utiliza elementos que precisam de uma alimentação externa. Antigamente válvulas, também existem transistores e ampops, amplificadores operacionais. E os filtros digitais, que utilizam componentes digitais, certo? Um sinal analógico, nós já vimos, ele deve ser, para poder ser transmitido e utilizado no sistema digital, ele deve ser digitalizado. Então, para isso ele deve ser amostrado, ele deve ser quantizado, depois digitalizado, para que ele possa funcionar dentro de um circuito digital. Então, para isso, são utilizados filtros também que vão trabalhar com esses sinais. Então, os filtros utilizam funções de aproximação, e os mais comuns nós temos o filtro Butterworth, o Chebyshev, o Cauer ou elíptico. Tem outros filtros também, mas esses três são os mais badalados, que mais se estudam.
Então, no caso dos filtros, nós temos algumas características que nós devemos levar em consideração, como a ressonância, o fator Q0, o fator de qualidade, e a seletividade do filtro. Vamos ver aqui um circuito RLC. Num circuito RLC, onde eu tenho um indutor em série com capacitor e ambos em paralelo com um resistor, onde eu tenho uma fonte de tensão que gera também uma fonte de corrente. Lembrando que, olhando por essa parte, o que é que eu tenho? Eu tenho uma impedância agindo sobre esse circuito, que essa impedância Z1 de ômega, ela é dependente da frequência, e ela tem uma parte real, dada pelo meu resistor, e uma parte imaginária, uma reatância que ela pode ser indutiva, dada pelo meu indutor, ou capacitiva, dada pelo meu capacitor, onde essa reatância é diretamente proporcional no indutor e inversamente proporcional no capacitor. O que é a frequência de ressonância? A frequência de ressonância é quando ômega 0, lembrando que ômega é 2πf, na frequência na qual a minha parte indutiva ela é cancelada da minha parte capacitiva e eu tenho apenas a parte real. Eu não tenho mais a parte imaginária. Então, quando isso acontece, quando ômega 0, quando ômega vezes L menos 1 sobre ômega C é igual a 0, ou seja, meu ômega é igual ao ômega 0, eu tenho que o módulo da minha impedância tem apenas a parte real, ou seja, 1 sobre raiz de LC, vou ter apenas a parte real. E nisso eu tenho a frequência de ressonância, quando a parte imaginária é cancelada. Meu efeito indutivo é cancelado pelo meu efeito capacitivo, o capacitivo cancelado pelo efeito indutivo, não tendo mais a parte imaginária, apenas a parte real. Nesse ponto, se eu estiver vendo, por exemplo, o circuito em fase, a minha frequência de ressonância é quando a minha fase aqui é zero. Eu tenho uma variação de menos 90 a 90, e meu ômega 0 aqui, quando ele for zero, eu tenho a minha frequência de ressonância no circuito RLC. Ok? O que é o fator de qualidade? Veja, a largura de banda, eu já citei, ela nada mais é, se eu tivesse vendo esse filtro passa-faixa, apenas a minha frequência FC2 menos a minha frequência FC1, eu tenho meu bandwidth, ou a minha largura de banda. Em alguns livros chamam de LB, aqui ele vai chamar de BW. Então, meu BW vai ser meu FC2 menos o meu FC1. Ele também pode ser visto em relação ao fator de qualidade, que o meu BW vai ser o meu F0 dividido pelo meu Q. Assim, o meu Q, que eu tenho para ver meu fator Q, o fator de qualidade, nada mais ser o meu F0 dividido pela minha largura de banda. Visto dessa forma, eu posso avaliar a minha seletividade no meu circuito a partir do meu Q. Então, quando o meu Q o meu Q é baixo, então eu tenho baixa seletividade. Eu tenho minha largura de banda maior aqui, tá vendo? Tenho minha largura de banda maior em relação à frequência central. E o meu filtro ele pega um espectro maior de frequências. Na alta seletividade, o meu filtro ele pega uma largura de banda menor de frequências, uma menor quantidade de frequências. Então a seletividade tem a ver com a quantidade de frequências que o meu filtro ele consegue abarcar. E ele pode ser visto pela razão entre a frequência de ressonância dividida pela largura de banda. Então vamos ver aqui o filtro Butterworth. O filtro Butterworth ele possui uma função de resposta, certo? De H de J ômega, a função de transferência do meu KPB dividido por 1 por a raiz de 1 mais ômega dividido por ômega c elevado a 2n. E o meu KPB, nesse caso aqui, é a função, uma indicação de função do meu filtro, ou é o ganho do meu filtro. Se eu considerar o ganho igual a 1, meu KPB vai ser igual a 1. Ok? Então, eu posso ver dessa forma, ou posso vê-lo também em decibel, que é o que mais fácil nós vermos ele em vez de por número, nós vamos ver ele em decibel. Vendo em decibel, eu vou ter que ele vai ser aproximadamente 20 vezes o log de KPB, se B for 1, menos 20 n log de ômega dividido por ômega c. Veja que ele está variando de acordo com a frequência.
A minha taxa de atenuação, meu TA, vai ser justamente essa variação aqui. 20N vezes o log de ômega C. E a ordem do meu filtro é dado por esse N. Então a ordem do filtro é dada pela quantidade de elementos de dispositivos entre indutores e capacitores do meu circuito, do meu filtro. Então se for um filtro que eu vou trabalhar apenas com indutores e poucos capacitores, eu posso ver a ordem do filtro pelo número de indutores ou posso ver a ordem do filtro pelo número de capacitores. Cada vez que eu vou aumentando a ordem do meu filtro, eu vou me aproximando o meu filtro Butterworth do filtro ideal. Então veja N igual a 2. Quando eu vou me aproximando N igual a 8, eu já tenho uma aproximação já boa do meu filtro. O problema é que cada vez que eu aumento a ordem, aumento o número de dispositivos, aumenta a complexidade do meu filtro. Por isso também é utilizado o filtro Chebyshev. Aqui no filtro Chebyshev eu não vou ter a influência agora do meu, não apenas do meu minha frequência, mas sim da minha capacitância, certo? Da minha capacitância, do meu ripple, a influência dos ripples, que são as variações que eu vou ter entre o meu ganho do filtro passa baixa, certo? Meu KPB de 1 até 1 dividido por n mais 1 elevado 1 raiz de 1 mais e elevado ao quadrado, ok? Onde e elevado ao quadrado é a raiz de 10 elevado a PR menos 1. E PR, na verdade, nada mais é do que 20 vezes o log de 1, essa aqui. Justamente esse meu amiguinho aqui, em dB. Então veja que ele tem uma ondulação que varia entre esses valores. Mas, apesar de ter essa ondulação, o filtro ele cai a partir da ordem 4. Se eu colocar aqui o filtro ideal, eu vou ver que ele cai muito mais rápido do que o filtro Butterworth, apesar dele ter essa ondulação na minha faixa de passagem. Então ele cai muito mais rápido. E minha taxa de atenuação por causa disso, veja que ela é diferente. Ela é o 20 log, ele é menos 20 log de E menos 6 vezes Cn menos 1, lá é apenas 20 log de eu teria apenas 20 menos 20N. Lá eu tinha apenas o 20N log de ômega C, agora eu tenho também esse fator para subtrair, para aumentar isso daqui. Então faz com que ele caia muito mais rápido. Tá bom? E aqui eu tenho a minha função de transferência do meu filtro passa-baixas para o filtro Chebyshev. Tá, várias aplicações, já implementações disso no MATLAB, Octave, Python, Scilab. Basta você procurar na internet que você vai ver. Então você vai ter, ó, eu posso aumentar ou não esses ripples. Bom, por exemplo, eu tenho aqui com N5, com a ordem 5 e a ordem 6. Veja que eu aumento o número de ripple com a ordem e a queda do meu filtro para se aproximando do filtro ideal é muito maior. Tenho que ver se isso aqui vai atrapalhar o funcionamento do meu sistema. Aqui nós temos os filtros ativos, ok? Um filtro ativo de primeira ordem, você vai ter que a variação que eu vou ter é o posicionamento dos meus resistores, que vão controlar o ganho do meu circuito. O meu ganho desse meu sistema é dado pela razão de R3, de R3 e R2, que está aqui 1 mais R3 dividido por R2. E eu tenho o posicionamento entre R1 e R3, R1 e C1 para o meu filtro. Aqui é apenas de ordem 1, porque eu tenho apenas um capacitor. Tá bom? Veja, meu R1 ele está relacionado com o meu C e mais o ômega C. E o meu R2 ele está relacionado com o meu R1 e o ganho do meu filtro, que vai estar entre R3 e R2. E o meu R3 eu posso aproximá-lo como K vezes R1, que também, se eu considerando o meu K aqui, igual a 1. Ok? E aqui tem alguns fatores que devem ser levados em consideração para o projeto de um filtro como esse. Você precisa estabelecer o valor de K, vai ser igual a 1, vai ser igual a 70%. Qual o valor de K que você vai aplicar? É o valor do meu ganho. Estabelecer
qual é a frequência de corte que você quer trabalhar, determinar o meu C, que geralmente ele está em 10 dividido pela frequência de corte, certo? 10%, 10 dividido pela frequência de corte, e determinar o meu R1, o meu R2, que vai determinar o ganho, o meu R2 e R3 vai determinar o ganho, né, pela equação, montar o protótipo, ajustar o ganho, ver ajustar a frequência em menos 3 dB através de R1, então você vai alterar R1, lá é um potenciômetro, vai substituir pelos resistores e vai montar o circuito definitivo. Aqui nós temos um circuito passa baixas também ativo, mas de segunda ordem, porque eu estou usando dois capacitores, está vendo? E aqui está o ganho, é dado por menos R2, R1, está aqui o ganho determinado, tudo ligado na porta inversora, a porta não inversora aterrada, e aqui eu vou ter tudo que eu preciso calcular. Eu agradeço a todos a participação. Mais informações você pode encontrar no livro do Persense Júnior de forma mais detalhada ou na apostila do nosso curso.